Aqui no livro de Efésios, na epístola, um texto bem aí conhecido, né, da igreja, dos irmãos. Carta aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Olha só que Paulo aí fala conosco a palavra de Deus, amém? Diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, existem situações que nós nos prostramos não somente para adorá-lo, reverenciá-lo, para dar a Ele a digna honra. Paulo deixa claro aqui que ele se colocava de joelho por uma causa. Mais abaixo nós vamos ver a causa. E existe uma causa para nós estarmos hoje no altar. Domingo passado, esse domingo que passamos agora, depois do culto maravilhoso, Deus aí nos direcionou, né? Nos trazendo um texto sagrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, quem pode ler? No capítulo 18, versos de número 7 e o verso de número 8. Veja bem o que o texto sagrado nos fala. Daqui a pouco eu vou continuar aqui no livro de Efésios, capítulo 18, verso 7 e verso 8. Olha só que a palavra de Deus, ela traz para nós. Glória a Deus, pode ler. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Glória a Deus. Aí faz uma pergunta, né? Esse texto sagrado está referindo-se àquele juiz iníquo, né? Que aquela mulher ali buscava a solução para a sua causa e ela não encontrou em nenhum outro lugar. Percebemos que ela viu naquele homem a esperança de solucionar a sua causa. Quando nós olhamos para o texto, a riqueza dele nos traz de que esta mulher, ela teve uma ferramenta que poucos crentes têm. Talvez você que está aí nos vendo tenha essa ferramenta, mas poucos são os cristãos que têm. A ferramenta chamada perseverança. A perseverança, ela cria uma ponte por cima de desafios. A perseverança, ela cria um elo que liga a Deus. A perseverança é aquilo que te leva ao sobrenatural. Ela te dá uma dimensão do sobrenatural, além de uma visão física, mas ela te leva a uma visão metafísica, uma visão tridimensional, uma visão extraordinária. E somente aqueles que têm esta visão conseguem ver a ação de Deus. E esta mulher aqui, o texto sagrado, Jesus falando acerca disso, é uma parábola, uma comparação. Jesus fala que esta mulher aqui viu naquele homem a certeza da solução do seu problema. Por isso que Paulo fala aqui: por esta causa me ponho de joelho. Por quê? Porque a solução dos nossos problemas, igreja, irmãos, é Jesus. A solução do teu problema é o Senhor Jesus. Aleluia! O que tem ocorrido é que, em vez da pessoa buscar a Deus, tem buscado a homens. Em vez de a pessoa buscar o Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor, ele tem confiado em homem, tem esperado pelo socorro do homem, tem esperado pelas mãos do homem. Deus quer que nós venhamos e tenhamos fé nele, de fato, de verdade. Deus, ele espera de nós a certeza, a convicção que é a fé nele para todas as coisas. E Paulo deixa claro aqui, assim como Jesus fala acerca desse texto sagrado,
Aquela mulher foi buscar naquele homem iníquo a solução para o seu problema. Eita glória! Ela foi no lugar certo, com a pessoa certa. E o que acontece com muitas das vezes nós que somos cristãos, que nós vamos em lugares aonde não há solução. E a Bíblia diz que ela insistiu. E toda vez que ela insistia, aquele homem falava assim: vai embora, eu não vou julgar a tua causa. Eu não vou julgar a tua causa, eu não vou julgar ela. E eu percebo uma coisa aqui, que ontem eu falei um pouco sobre isso. Nós percebemos que aquela mulher, ela não deu ouvido para aquilo que o juiz falou para ela. O que acontece é que às vezes nós consultamos a quem não é para consultar, às vezes conversamos com quem não é para conversar, e em vez de nós termos fé, a nossa fé acaba se esvaindo. Deixa aquela porta lá para poder esfriar. Em vez da nossa fé ela produzir fruto de confiança, a nossa fé ela vai desmoronando, vai se desconstruindo. Por quê? Porque buscamos conselhos em pessoas onde não tem. E esta mulher foi lá e ela não deu ouvido para aquilo que o homem falava. Não. O que ela fez? Ela estava lá de noite e de dia. Como eu citei ontem aqui, nós às vezes só queremos orar só um momento e deixar de orar no outro momento. E Deus fala que os seus filhos oram de noite e de dia. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo fala aqui: por esta causa me põe de joelho diante do Pai. Igreja do Deus vivo, você que depois vai ver a live, vou baixar ela, vou colocar no TikTok, vou colocar no Kawaii. Veja o texto sagrado que nos fala aqui em Efésios capítulo 3, verso 14. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos. Cadê? Pega aqui essas folhas aqui, filho, por favor. Está difícil de abaixar, é? Olha só. Por esta causa. São 3 folhas aqui. Eu não sei se você vai colocar o seu nome, mas ainda dá tempo de você colocar o seu nome aqui nessas folhas. Nós vamos estar até sábado. Sábado vamos estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Por esta causa me ponho de joelho. Que causa? Talvez você já foi desenganado da medicina. Talvez o teu casamento está indo de mal a pior. Talvez a tua empresa, você já pensou em fechar, já não está dando mais lucro. Talvez você perdeu a sua fé, a sua esperança, a sua autoestima. Talvez você já não consiga mais nem dar um passo, você está parado, estagnado no mesmo lugar. A situação não muda. Por quê? Porque é preciso você tomar uma atitude. Aleluia! E a Bíblia Sagrada fala aqui que ele, Paulo, se colocou de joelhos diante de quem? Do homem? Não. Ele se colocou de joelho diante do Pai. Obrigado que a obreira falou uma palavra ali, e eu ia falar acerca do que ela aqui citou. Veja bem o texto, vou ler novamente, preste atenção, porque é o detalhe que tem toda a importância. Por esta causa, vírgula, me ponho de joelhos, Paulo está dizendo, diante do Pai. Paulo podia falar assim, ó: por esta causa, me ponho de joelho diante de Deus. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Senhor Jesus. Ele podia falar desta forma, sim ou não? Sim. E por que ele não falou assim? Por que ele falou, Pai? Aqui tem um segredo. Eita glória! Aqui tem um mistério. Aleluia! Deus veio para os seus que em filhos. Ele na oração, ele ensinando aos discípulos, disse: orareis assim, Pai nosso que está no céu.
Ele podia dizer assim: Deus que está no céu, Jesus, Senhor que está no céu. Ele podia muito bem ensinar desta forma. E por que ele disse Pai? Porque Jesus também disse no Evangelho de João, dizendo: vós não sois mais servos, mas amigos, filhos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o filho sim. O pai compartilha com o filho. Deus está dizendo para nós que o nosso relacionamento com Ele não é tão somente como Senhor, como servo, como Deus, mas principalmente como filhos. Aleluia! Ele quer relacionamento conosco. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer que a gente venha ceder nossa vida para Ele. Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do meu Pai. Jesus disse mais assim, olha só a inspiração de Deus aqui para nós: qual dentre vós, por maus que sejam, olha que Jesus disse, vós sois maus, mas se um filho vos pedir pão, vocês vão dar pedra. Se um filho vos pedir peixe, vocês vão dar serpente. Se vocês que são maus, Jesus dizendo assim, sabe dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Deus quer se relacionar conosco, não como servos. Deus quer que nós se relacionamos com Ele como filhos. Esse aqui é profundo. O filho não fica distante da casa do pai. O filho não fica afastado da casa do pai. O filho não deixa de ir na casa do pai. O filho que é filho e não é bastardo, ele está na casa do pai. Na casa do pai ele tem água, na casa do pai ele tem pão, na casa do pai ele tem abrigo, na casa do pai ele tem aconchego, na casa do pai ele tem conforto, na casa do pai ele se encontra protegido, guardado. Toda vez que você se afasta da casa do pai, o diabo se aproxima de você. Toda vez que você deixa de buscar a Deus na sua essência como pai, o diabo se aproxima de você. Ele quer que você se relacione com ele. O diabo está ao nosso derredor a todo momento, como se fosse leão, para nos tragar, para nos destruir, para nos matar, para nos roubar. Sabe por que ele não toca em nós? Porque nós estamos na casa do Pai. Aleluia. Estamos se alimentando na mesa com o Pai. Por isso que Paulo fala assim: eu me ponho de joelho diante do Pai. E aí ele vai falar o porquê. Verso 15: de quem toma o nome de toda família. Isso aqui é a mensagem para culto de família. Aqui, na visão de Paulo, uma responsabilidade, a importância da família. A família é o elo principal de tudo. Se o diabo conseguir deturpar homem e mulher, não vai ter geração após isso. Mas se ele não conseguir deturpar um homem e mulher, vão gerar filhos. E filhos vão gerar família. E família vão gerar sociedade. Sociedade é a base para todas as coisas. Não há nação sem sociedade. Não há igreja sem sociedade. Não há igreja sem família. Não há nação sem família. É o que eu quero dizer. Aleluia. É por isso que o inimigo tem lutado de várias formas, de muitas maneiras, tentando destruir as famílias. E Paulo aqui está dizendo: por esta causa, a família, eu me coloco de joelho. E a causa que Deus está dizendo aqui, desta noite, aleluia, a família.
Deus fará justiça. O Senhor fará justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo diz mais aqui, ó, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Eu duvido quando você vê uma casinha de moribundo, não sei se você conhece moribundo, pode ser o vespeiro, caba, tem muito lugar aí no Brasil, tudo muda de nome, mas é só uma coisa. Se você mexer com uma ali, todo o vespeiro, todos os moribundos vão se juntar. O que tem acontecido no meio da igreja é isso, que em vez de a gente ajudar, às vezes a gente não liga, não ajuda. E Paulo está dizendo aqui, a família, tanto dos céus como na terra, ele está dizendo aqui, a minha preocupação é que nós venhamos estar unidos, juntos, perto um do outro, compartilhando, se ajudando, se perdoando. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando a leitura, para que, segundo a riqueza da sua glória, que no caso de Deus, vos conceda que sejas fortalecido com poder, mediante o Espírito no homem interior, que Espírito com letra maiúscula aqui, do Espírito de Deus, dentro do homem interior, dentro de cada um de nós. Como é que você vai ser fortalecido se você não busca? Aleluia. Como é que você vai ser fortalecido se você não está na casa do Pai? Como é que você vai ser fortalecido se você não está tendo comunhão com os irmãos, com a família? Se você se retrair, se você se isolar, se você se trancar, a tendência é suicídio, a tendência é o mal, a tendência é a depressão, a tendência é a ansiedade, a tendência é matar, roubar, destruir. O diabo está tragando vidas. Aleluia! Isso é sério, isso é seríssimo. Só que isso está passando despercebido na vista de muitos. Continuando a leitura, minha vez de orar. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados em amor. A base de tudo é o amor. E Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E o que nós temos visto é isso. O amor de muitas pessoas estão se esfriando. E não falo amor do mundo lá não, porque o mundo não ama. Não. O mundo não ama. O mundo não ama e não se ama. Quando a Bíblia fala ali, Jesus falando, está falando do amor da igreja, o amor dos irmãos, da irmandade, o amor fraternal, o amor dos irmãos, daquele que tem a comunhão. Quando o amor se esfriar, é quando ninguém ora mais por ninguém, irmão, é cada um por si. E nós estamos vendo esses últimos dias dessa forma. Se nós analisar, estamos vendo isso exatamente. Estamos a um passo do arrebatamento, estamos a um passo da tribulação, estamos a um passo de fim de todas as coisas. As revelações de Deus no Apocalipse estão se cumprindo diante dos nossos olhos, só que a igreja está adormecida. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a igreja está dormindo. Nós precisamos nos despertar. E fala mais aqui, a fim de que poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.